Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de abril de 2023, são 8 horas da manhã. E o Bolsonaro deve ser indiciado hoje pela Polícia Federal no seu depoimento sobre os atos golpistas de 8 de janeiro. E isso vai acontecer no momento em que a CPI, a CPMI do 8 de janeiro é criada. Então, o depoimento de Bolsonaro hoje na Polícia Federal deve ofuscar a abertura da CPMI e, além de tudo, mostrar a falsidade dessa investigação, a inoportunidade dessa CPMI, por uma razão muito simples. O Bolsonaro não tem como responder várias coisas. Ele não tem como responder por que é que ele convocou os embaixadores para difamar o sistema eleitoral brasileiro. Ele não tem como explicar vários pontos. O silêncio sobre a mobilização, ele diz que, na verdade, ele diz que não tinha que criticar ou pedir para que os manifestantes saíssem da frente dos quartéis, porque ele não os colocou lá. Mas eles estavam lá em seu nome e isso ele não vai ter como explicar à PF. Ele vai negar qualquer articulação política e o fato dele ter colocado em xeque a credibilidade das urnas é outra coisa que ele não tem como explicar. Ele não tem como explicar o caso do Anderson Torres, porque houve uma denúncia do senador Marcos Duval de que Bolsonaro sabia da minuta golpista. E o mais provável hoje é que o Bolsonaro saia de lá indiciado, ou seja, como investigado pela Polícia Federal por ser um dos autores intelectuais do 8 de janeiro. E essa é uma bomba para a CPI, obriga a CPI a convocá-lo. Então aí a CPMI, na verdade, né, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, formada de deputados e senadores, não vai ter alternativa a não ser convocar Bolsonaro. Ou seja, eles deram um tiro no pé. E, além de tudo, o Tribunal Penal Internacional, o mesmo que condenou recentemente Vladimir Putin, deve condenar Bolsonaro, segundo essa matéria aqui do Jamil Chad no UOL. Diz ele o seguinte, que as denúncias contra Bolsonaro no TPI ganharam adesão de uma parte importante dos investigadores e o UOL apurou que dentro da Procuradoria de Haia, uma parcela da equipe espera tomar uma decisão positiva sobre os casos contra Bolsonaro. Se isso acontecer, ele está frito, porque o Brasil tem tratados e se o Bolsonaro for condenado num tribunal internacional, não vai ter moleza para ele. Aqui no Brasil vão ter que condenar. E a condenação é por causa do caso dos Yanomamis desnutridos, morrendo de fome durante o governo dele. E veja só a situação do país. Um racista que foi preso por chamar vigilantes de macacos, ao ser preso grita "Heil Hitler" em delegacia no Distrito Federal. Na verdade, o crescimento do neonazismo no Brasil coincide com a chegada de Bolsonaro ao poder em 2019. Explodiram as células neonazistas no Brasil sob Bolsonaro. E manifestantes se reúnem na Assembleia da República, onde Lula discursa em Portugal, e começam a insultá-lo. O parlamento inteiro fica de pé, aplaude Lula, abafando as vaias dos manifestantes, dos deputados de extrema-direita que vaiavam Lula, e nesse momento também o presidente da Assembleia ele pede respeito ao Lula. E o Jair Renan, filho 4 de Bolsonaro,
se enrolou. Um juiz pediu que o Ministério Público Federal o investigue por uma razão muito simples. No governo passado do Distrito Federal, ele teve uma reunião com a secretária de Esportes, que hoje é vice-governadora, Celina Leão, e essa visita foi colocada em sigilo. E aí o juiz perguntou: o que vocês trataram na reunião? E a secretária e o próprio Jair Renan dizem: nada demais. E o juiz diz: mas se não é nada demais, por que vocês colocaram sob sigilo? Por conta disso, o juiz mandou o Ministério Público indiciar o filho 4 de Bolsonaro. Mais um Bolsonaro na mira da lei. E o Anderson Torres, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para os bolsonaristas não fazerem manifestações de apoio a ele, porque isso está queimando o filme dele na justiça. Isso vai irritar o STF. Eles estão querendo, inclusive, deputados bolsonaristas da CPMI do 8 de janeiro, querem começar visitas a ele na prisão, tentar adulá-lo para ele não fazer delação contra o Bolsonaro. E ele não quer saber do apoio deles. Ele pede para os bolsonaristas não apoiá-lo. E as crises no governo e as viagens de Lula adiam a nomeação de ministro do STF, e isso é muito ruim para o país, porque quanto menos ministros estiverem lá, mais ganham força os ministros bolsonaristas que ontem passaram pano para os golpistas. E Lula agora ele condena a violação territorial da Ucrânia. Na verdade ele não é agora, não é? O Lula já tinha dito anteriormente que a responsabilidade pela guerra da Ucrânia é da Rússia. Ele chegou e disse uma frase que foi mal entendida. Ele disse que Rússia e Ucrânia tinham que resolver seus problemas, e isso foi visto como se ele estivesse nivelando a culpa da Ucrânia na guerra. Não é a culpa da Rússia. E, na verdade, a Ucrânia está só se defendendo, e agora o Lula tem dito e redito que a culpa é da Rússia, porque isso estava lhe causando problemas diplomáticos. E os golpistas do 8 de janeiro roubaram armas de dentro do Palácio do Planalto. Acredite se quiser, minha amiga, meu amigo, mais essa. Então a gente vai vendo aí que essa CPMI vai ser bem interessante, porque todos esses caras têm nome, têm RG, há vídeos deles cometendo os crimes. A CPMI foi um tiro no pé da direita bolsonarista. E por fim, o Lula é alvo de protestos de deputados de extrema-direita, e o presidente do parlamento português cobrou respeito e pediu: chega de envergonhar Portugal. Assim como faz no Brasil, a extrema-direita portuguesa é vergonha alheia para o país diante do mundo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.